pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma ventania aqui no momento. Espero que segure essa live. Vai segurar sim. Ó, estamos entrando aqui em mais um quadro que é o Work Class. Hoje nós vamos falar aí alguns segredos para você ter a sua orquídea linda, saudável, perfeita, com floração abundante e forte o ano todo. O ano todo. Sejam muito bem-vindos, boa noite para vocês. Hoje vamos aprender como deixar as nossas plantas livres de pragas e doenças. Então, é hoje o dia. Deixa eu tirar aqui meu carregador que está na água, que ninguém merece, né? Pronto, vai secar para lá, querido. Vamos aprender hoje a evitar o ataque de pragas e doenças. Vocês fazem ideia de como a gente faz isso, gente? Como a gente faz isso? Lembrando que, já que vocês estão entrando agora, pessoal do YouTube, já deixa aquele like bem bacana, compartilha. Facebook também, bora compartilhar. Compartilha lá no grupo, se você faz parte do grupo Vanessa Monteiro Orquídeas, Orquídeas Natureza. Pessoal aqui do Instagram, vamos compartilhar, porque hoje o assunto vai render. Como evitar? Porque muitas das vezes o que chega até mim é o problema pronto instalado. Mas, que nem quando eu faço as mentorias para vocês. Às vezes eu observo que aconteceu algum problema e passo a solução para a pessoa. Porém, eu quero saber a fundo o que aconteceu, justamente para evitar do problema voltar. Então, se você souber o que evita o problema, você já melhora aí, ó, 90% sua chance das suas orquídeas não terem pragas, doenças e fungos e tudo mais. Caso, mesmo assim, mesmo com seu cuidado, a sua planta seja atingida, você ainda tem aí mais 90% de salvar com os métodos de resgate. Mas hoje nós vamos entrar no método de prevenção, que é muito importante, gente. É muito importante. Vocês não têm noção do quanto isso pode mudar, transformar o cultivo da sua planta. Uma planta, pensa comigo aqui, gente. Uma planta que chegou no seu cultivo, linda, maravilhosa, que já está com tudo para florescer, está ali bonita, já está saudável, está bonita, vai florescer. E aí ela vai e pega uma praga, ela pega uma cochonilha da vida. E aí você vai na luta lá e tenta tirar a cochonilha e lava a planta, e fica com manchas. A cochonilha, ela injeta uma toxina na planta, a plantinha fica mais fraca. E aí ela não vai dar a floração que ela já estava pronta para dar. Às vezes ela ia dar a floração mês que vem para você, exemplo. Aí você vai perder o quê? 6 meses, um mês de floração. Por quê? Porque você estava tratando da planta, a planta ficou estressada, né? Porque quem que é atacado por praga, doença, não fica estressado, né, gente? Até a gente fica, imagina a planta. Então, vai atrasar o desenvolvimento, vai atrasar a floração, vai atrasar o seu bem-estar em ver o retorno positivo do seu cultivo. Então, o que a gente quer? Ver orquídea bonita, ver orquídea forte, saudável, florações abundantes. Então, essa é uma parte essencial que você precisa dominar no seu cultivo, que é a prevenção das pragas e doenças. Vocês entenderam que tem relação com a floração? Porque se a planta floresce doente, é aquela tal da. Gente, vocês, ó, a tia Vanessa é um pouco dramática, mas tem que ser para que vocês entendam. Se a planta floresce quando ela está nas últimas, até a minha entrevistada, a Clarinha, hoje, ela comentou sobre isso. É a floração da morte, gente. Existe isso. Por quê? Porque quando ela floresce, ela está falando assim: eu quero me procriar, eu quero os meus descendentes, eu não quero pensar só em mim. Se eu estou morrendo, eu vou fazer o máximo para que a minha espécie se perpetue. E assim a orquídea faz também. Então, se ela está sentindo que ela está morrendo, às vezes você está com uma phalaenopsis na mão, que ela está toda amarelada, está nas últimas. Eu já vi, já me mandaram, alunos já me mandaram, seguidores já me mandaram. Planta com flores sem folha nenhuma, e uma haste floral cheia de flor. Aí a pessoa mandou para mim assim, toda orgulhosa, olha a floração da minha orquídea. E aí eu fui, bati o olho assim na folha, falei, tem alguma coisa errada nisso aqui, né? E eu sou bem sincera, falei para a pessoa, falei, olha, essa floração provavelmente é a floração da morte, mas
Vamos ver como é que estão as raízes, de repente a gente consegue salvar. E assim a gente vai. Cada dia uma história diferente. Então, é muito, muito importante que vocês entendam que a saúde da planta é essencial para uma boa floração, um bom desenvolvimento, ok? Que é o que eu sei que todos vocês querem. Orquídeas floridas, afinal de contas, não é verdade? Então, antes disso, nós temos métodos, nós temos passo a passo para poder fazer. E hoje eu vou tratar com vocês da prevenção das pragas e doenças. Mas, Vanessa, o que seria praga e doença? Alguns aqui estão sabendo de cor, já não aguentam mais, né, de tanto lidar com isso. E tem pessoas iniciando o cultivo agora que ainda não sabem. E eu vou te apresentar. Bom, temos a cochonilha, temos pulgões, temos lesmas, caramujos, temos fungos, bactérias, né? Temos todas essas pragas e doenças aí. Então, vamos começar aqui o tema para a gente, ó, eliminar, evitar desse trem vir aqui e atacar nossas plantas. Deixa eu só colocar o meu celular para carregar, porque senão vai acabar no meio da live, né? Vamos fazer isso aqui. É só um minutinho, enquanto isso vocês já colocam aí. Ah, legal. E quem gostar, pegou sacada maneira, pegou sacada bacana, já coloca o diamantezinho aqui para eu saber que vocês estão gostando. Deixa eu só ver o que vocês estão falando. Ó, a Valéria falou, já aconteceu com uma catleia minha, fiquei muito triste. Pessoal que estiver no Facebook e quiser que a fotinha de vocês apareçam aqui na tela, tem que autorizar, tá? Do lado direito da tela de vocês em cima, tem um quadradinho ali para você autorizar que apareça a sua foto. Do YouTube, só vai aparecer quem tiver foto no perfil. Realmente, acontece mesmo, acontece demais. Eu tô no Instagram, tô no YouTube, tô no Face, tá? Eu estou em todos os lugares, gente. Eu disse para vocês que eu estaria em todos os lugares. Top demais. Então vamos começar. Primeiro passo para que a gente tenha orquídeas saudáveis, né? Orquídeas bonitas e fortes é manter. Primeira coisa, gente, manter o ambiente em que as plantas estão limpo. Manter limpo. Mas como manter limpo, Vanessa? O que você quer dizer com limpo? Limpo vai além da limpeza de tirar matinhos do chão. Vamos supor que você tenha um lugar no quintal que dá matinhos, que dá aquelas samambaias nas pedras, que caem as folhas, que queimam, ou que de repente pegaram fungos, caíram as folhas no chão. Faz a limpeza do orquidário, tá? Todos os dias, quando você for olhar essas plantinhas, você olha para o chão, limpa tudo que está ali no chão, de preferência, coloca no saco e tira do orquidário, não deixa lá, entendeu? Não deixa a própria lixeira, quando você quiser ter uma lixeira, pode ter, mas depois você recolhe e tira de pé, tá? Porque bactéria, fungo, se espalha muito facilmente, são por esporos, né? Então, se chover, bateu ali, espirrou, aí acaba pegando na sua coleção demais. Ácaro também, ácaro se espalha demais. Então, vamos fazer essa limpeza. Primeira coisa, essencial, básica, é manter o orquidário limpo e as plantas limpas. O que seria plantas limpas? Plantas limpas é quando, por exemplo, você vai lá no seu orquidário e você viu que aquela floração já acabou, ou que está com folhas secas, que você, se você der um petelequinho, ela sai, aproveita ali, já faz a limpeza, deixa o seu orquidário bonitinho, as suas plantas com viço. É que nem a gente, quando mulheres, principalmente, né? Às vezes a gente vai no salão para cortar um dedinho da ponta do cabelo e já volta renovado. Até o cabelo fica renovado. Então, não estou dizendo para vocês cortarem as plantas. Eu estou dizendo o seguinte: você foi no orquidário, a folhinha está seca, já. Se você der uma puxadinha ela sair, já faz essa limpeza, vê as hastes que já acabaram a floração, já estão secas, corta, aproveita e já corta, joga tudo dentro de um saco, olha no chão, se tem sujeira, se tem ali, se o animal foi ali e fez caca ali, ou se caiu folha e coisa e tal, e limpa. Primeiro passo básico e simples, ok, gente? Agora eu vou passar para o assunto que realmente é o foco dessa live e que é tão importante, é muito importante. A gente tem tantos assuntos importantes para a gente ter realmente orquídeas floridas e poder desfrutar delas, mas o ponto principal para a gente evitar a doença é o quê? Manter a orquídea forte. Forte, gente. Forte. O que faz a orquídea estar forte? Ela está bem nutrida, ela está bem hidratada
Ela está no local correto? Ela está saudável? E como que eu deixo? Aí vamos para um dos pilares. Vocês estão vendo que está capilarizando. A planta precisa estar no local certo, no substrato certo, na luminosidade certa, com a nutrição certa. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar da nutrição da sua planta. Como que a gente faz a nutrição da planta? Dando comidinha para ela, mais conhecida como adubinhos. Tem gente aqui que já acertou. Adubinhos, exatamente. Tem a hidratação, tem tudo isso, mas hoje vamos focar no adubinho, no que o adubo faz na sua orquídea, o que cada componente provoca de bom na sua orquídea, o que cada falta de cada nutriente vai deixar deficiência na sua orquídea. E aí vocês vão aprender definitivamente o quanto é essencial adubar uma planta. Porque isso ainda é aí um tabu no meio orquidófilo, principalmente de iniciantes, que acham que não precisa adubar a planta, porque na natureza ninguém aduba. Gente, na natureza aduba sim. Deus aduba, eu vou te mostrar como que Deus aduba. Quem me acompanha há muito tempo já sabe isso de cor. Deus aduba, porque a planta epífita, geralmente, a maioria das orquídeas, elas ficam agarradinhas nas árvores, certo? E elas estão ali, ó, debaixo de uma copa frondosa, bem bonita, que cai folha nela e fica presa ali entre as raízes. Cai, gente, cai ovo de passarinho. Passarinho faz ninho onde? Nas copas das árvores. Vem uma ventania, um chuvão, derruba o ninho. Aí cai um ovo ali. Tem o cálcio, né, gente? Tem o cálcio da casca do ovo que vai entrar em decomposição e vai entrar ali na sua plantinha depois de muito, muito, muito tempo, né? Mas vai, porque toda vez que está caindo uma coisinha ali, ela vai aproveitar. Raízes aéreas, elas servem também para captar nutrientes que estão passando ali pelo ar, porque nas florestas, gente, temos muita evapotranspiração que sai das plantas e também temos ali nutrientes que as plantas conseguem pegar com as raizinhas aéreas, inclusive a hidratação, mas hoje vamos focar no adubo. E mais o que cai na planta? Cai mais o que? Restos de animais que morrem podem cair ali no meio da raiz. Pode parecer nojentinho? Pode, mas é a realidade da natureza. É bem assim. Cocô de passarinho, passarinho morto, um ovo do passarinho. Deixa eu ver mais o que. É porque isso está bem batido. Eu estou tentando ver se eu acho alguma coisa diferente que pode cair ali também, né, gente? Pedaços de fruta do pé mesmo, que cai ali, a casca, e daí entra em decomposição. A natureza é perfeita. E as orquídeas, elas só vão se desenvolver e sobreviver no local que ela consegue o nutriente dela. Se ela, por exemplo, vai a sementinha, agarra numa planta que não tem esse suporte nutricional para ela. Ela vai viver, ela vai sobreviver por algum tempo, depois ela vai definhar e vai acabar morrendo, porque ela não tem suporte nutricional nenhum. Então, insetos mortos, exatamente, Naí, insetos mortos. Então, na natureza, gente, na floresta, mas tem insetos. Se você vai entrar numa floresta, tu abre a boca, você come 10 insetos, não é verdade? Então, tem muita vida ali dentro. Muita vida que, quando morre, a vida quando morre, ó, que maravilhoso. Entra em decomposição e serve como adubo para outra vida que ainda está viva. Olha que maravilhoso. É sensacional isso, né, não? E aí, quando a gente leva a planta para nossa casa, que a gente comprou a planta tão querida, a gente acha que ela vai viver o quê? De vento, gente? Não. Aí vocês podem pensar, mas ela faz fotossíntese. Sim, ela faz fotossíntese. Mas a fotossíntese é para dar energia para que ela consiga quebrar os nutrientes, consiga absorver e consiga levar para a seiva. Não tem nada a ver com nutriente. Fotossíntese é energia para que a planta precisa. Não é o nutriente, não é a comidinha, entendeu? Top demais, né, gente? Então vocês vão entendendo isso aí, essa situação, vão pegando essa sacada aí. Quem é que achava que adubo não era importante? Porque eu recebo sempre mensagens assim: olha, minha planta está comigo há 2 anos e floresce lindamente sem adubo. Por quê? Porque ela é uma planta provavelmente que tenha pseudobulbo gordinho, foi para você com pseudobulbo gordinho, foi com as folhas bem hidratadas, gordinhas, ou ela é uma planta de um clima mais seco, por exemplo, do cerrado,
e ela vai se autoconsumindo se você não dá nutriente para ela. A gente, quando fica, por exemplo, sem comer, a gente emagrece, mas emagrece meio molenga, né? Porque o nosso corpo, ele vai se utilizando dos elementos que ele precisa, tirando da nossa própria massa muscular. Dificilmente tira da gordura, né? Podia tirar, mas não. Tira da nossa massa muscular e a gente vai se autoconsumindo também. A mesma coisa com as plantas. Então, você pode ter, sim, orquídeas na sua casa por anos florescendo sem adubar. Mas não se engane, gente. Não se enganem, porque por dentro ela está se debilitando cada vez mais. Cada vez mais que ela está ali crescendo, você está achando que ela está linda, mas ela está tirando mais nutrientes da parte anterior da planta, da parte mais velhinha da planta. E aí, em vez dela ficar uma touceira bonita, bem viçosa, ela vai ficar o quê? Uma planta que vai ficar ali sempre soltando uns bulbos, depois o próximo vai vir um pouquinho menor, repara nisso. E aí depois o próximo vai vir um pouquinho menor, que vai chegar numa hora que ela vai virar quase que uma orquídea anã, porque ela já não tem nutrição, ela já não tem mais nada, e uma hora ela vai morrer, ainda que demore anos, mas não é legal, não é saudável, sendo que você pode ter orquídeas por décadas e décadas, décadas e décadas na sua vida. Você ganha orquídeas de herança, você passa orquídeas de herança. Então, vamos cuidar bem dessas lindezas, tá bom? Vamos pensar aqui, então, no nosso assunto, já que eu coloquei a importância para vocês da adubação. Eu quero saber se está todo mundo convencido de que a adubação é importante. Conta aqui para a tia Vanessa, que eu quero ver o que vocês estão achando. Ó, deixa eu ver aqui. Olha a Isabela aqui, gente. Já deixei o meu like, já compartilhando esse vídeo da Vanessa no WhatsApp com familiares e amigos. Um beijo, Isabela. Bora, deixa eu ver aqui. Ó, eu adubo fim do dia, rego antes, mas vivo com receio de adubar. Acordo no dia seguinte, vou olhar para ver se estão vivas. Mas eu não entendi por que você tem esse medo. Talvez porque muitas pessoas já devem ter relatado para você que queimou raiz de orquídea, que usou o adubo tal e queimou raiz de orquídea. Aí eu vou entrar num ponto essencial, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, adubos próprios para orquídeas. Tem gente que compra adubo, que é para passar em frutíferas, em folhagens, em hortas, ou adubos mais fortes, e aplica na orquídea. Queima, porque, né? Adubo para as nossas meninas tem que ser adubo de orquídea. Exceto torta de mamona e farinha de osso, que é um adubo orgânico, que tem a misturinha que faz lá bem levinha, não coloque em cima da raiz, que não vai queimar. Mas eu vou chegar nesse ponto. Começando. Primeira coisa, adubo para orquídea precisa ser adubo de orquídea. Agora, você pode aproveitar o que sobra do seu adubo de orquídea e aplicar nas outras plantas tranquilamente. Outro ponto para que você não queime as raízes da sua orquídea com adubação, porque senão, em vez de benefício, vai virar ok. Você vai ficar frustrado, né? Porque queimou. E aí você vai ficar com medo de aplicar novamente. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu sei, já aconteceu isso comigo com enxofre, que é um elemento essencial, que é um macronutriente secundário que a planta precisa para se desenvolver. E eu lembro que eu apliquei uma vez lá no início do meu cultivo, e aí no dia seguinte eu acordei, as folhas estavam todas manchadas. Vocês acreditam nisso? Minhas phalaenopsis estavam com as folhas todas manchadas de queimado, e aí foi ficando como se fosse uma bolha, quando você toma muito sol, vai dando aquela bolha, que parecia que tinha água dentro, sabe? E eu tive que cortar grande parte das folhas. Depois eu descobri que eu pesando a mão no adubo. Pesando a mão no adubo, achando que isso ia fazer a minha orquídea, né? Correr na velocidade da luz, mas não é assim. A orquídea, para você cultivar a orquídea, ou você precisa ter paciência, ou você precisa estar disposto a ter paciência, porque é um baita do tratamento de paciência que a gente tem que ter. Mas é gratificante o retorno. Então, eu sempre falo para vocês, gente, eu sempre falo, dilui na quantidade que o fabricante recomenda, não coloca mais em hipótese alguma. Eu, Vanessa, coloco metade do que o fabricante indica. Isso porque eu já tenho os meus experimentos do passado, não quero passar por isso outra vez. E aí, eu fiquei com trauma desse enxofre tão grande,
Eu demorei anos para voltar a aplicar enxofre nas minhas orquídeas. E aí acontecia isso, eu aplicava enxofre bem diluído e voltava no dia seguinte, acordava, a primeira coisa que eu fazia era olhar para a planta para ver se ela estava bem. E graças a Deus, hoje eu acertei na mão, coloco menos um pouco que o fabricante indica e não tenho problema com queimaduras de orquídeas por causa de adubo, tá? Para quem às vezes já queimou algum monte de gente, eu tô amando esses coraçõezinhos subindo, que coisa mais linda aqui, gente. Olha, para quem aduba, usa adubo orgânico, evitem de colocar, evitem não coloquem, gente, não coloquem o adubo em cima da raiz, tá? Ou em cima do rizoma. O adubo orgânico, geralmente bocashi, esses adubos que são farinhentos, torta de mamona, farinha de osso, a gente coloca longe, na bordinha do vaso, e aí, conforme vai regando, ele vai entrando em decomposição e vai atingindo com mais leveza as raízes, e não aquela bomba que está ali cheia de nutrientes, entendeu? Se você botar aquela bomba em cima da raizinha, vai queimar, não vai ter jeito. Mas se você põe lá no cantinho, ou no porta-adubo, ou numa trouxinha, ou mesmo de colherzinha no canto do vaso e dá uma borrifadinha em cima para ele ficar durinho e não sair voando, já é maravilhoso. E quando você vai regar, ele vai dissolver com a água e vai entrar em contato com a raiz de modo mais suave, não vai queimar, tá bom? Tem adubo orgânico específico que você pode colocar na raiz, mas é um adubo específico. Eu não estou aqui para fazer propaganda, mas tem um só. Então, a maioria você não coloca em cima do rizoma nem em cima da raiz, ok? Isso para quem aplica adubo orgânico. Então, vamos lá, vamos falar da importância de cada nutriente. As orquídeas, gente, elas precisam ser alimentadas tanto de nutrientes primários, que são os macronutrientes primários, os macronutrientes secundários. Mas por que primário e secundário? Primário é porque precisa de mais quantidade. Secundário precisa de um pouco menos na quantidade. E de micronutrientes, que precisa de menos ainda, porém precisam. Ok, gente? Que nem a gente. A gente às vezes precisa de mais vitamina tal do que vitamina tal. Eu não sou nutricionista, então não vou saber te dizer. Mas só para. Aí, ó, a Isabela falou: com o seu ensinamento, passei a usar adubos químicos e na proporção do fabricante. Uso um pouco menos. E creio eu que não deve ter tido problema nenhum mais com queima de orquídeas. E aí, porque o nosso corpo também precisa mais de algumas vitaminas, menos de outras, mas na totalidade precisa de muita coisa. Aí acontece o seguinte: você vai para os macros. Eu sei que todo mundo conhece os macros primários, né? A maioria das pessoas que estão aqui conhece, que é o NPK, né? NPK, quem nunca ouviu falar na adubação NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio, que são os principais nutrientes aí, os principais adubo, o principal adubo que a planta vai precisar. E eu vou te falar um por um. Nitrogênio, que é o N, né? Vamos lá para a tabela periódica. Senhor, nos ajuda. O nitrogênio, o que ele traz para sua planta de benefício? Ele ajuda que a sua planta se desenvolva, que ela cresça, que ela tenha extensão, não extensão, na verdade, né? Que ela consiga aumentar suas células, multiplicar suas células, aumentar o tamanho da folha, aumentar, por exemplo, pega uma metistoglossa, uma daquelas caneludas, né? Ela chega ali, ela passa de 1 metro fácil, dependendo do tamanho do cultivo, dos anos de cultivo que ela tem. Então, para a gente saber se uma orquídea está saudável no nosso cultivo, se ela está legal, o que a gente tem que observar? Então, o Raziel quer participar também da live. Observa no seu cultivo se o próximo bulbo veio maior do que o anterior, porque, regra geral, é isso que acontece, tá? O próximo vem maior do que o anterior, e o outro maior, e o outro maior. Se chegar num ponto em que está todo mundo igual, ok, ela chegou no tamanho máximo, beleza, seu cultivo está bom. Agora, se começar a decair, atenção, tem uma coisa errada. E o nutriente do nitrogênio, ele faz o quê? A planta ter mais células, aumentar as células, para que ela possa crescer efetivamente, para que você possa dar tamanho para ela, para que ela possa brotar, para que ela possa desenvolver as folhas. Então, é importante para que a sua planta
cresça. Por isso é muito aplicado também no cultivo de mudas. Mas, como eu já falei e repito para vocês, eu tenho na minha coleção mudas, adultas, adolescentes, pré-adolescentes, idosas. Ah, eu tenho de tudo. Então, eu aplico a mesma tabela de adubação, que é bem intercalada, bem completinha. Então, vai satisfazer todo mundo. Aí, nitrogênio é importante para o crescimento da sua planta, tá? Vamos para o P, de fósforo. Mas não era para ser F, tia Vênia, é porque é o pH da farmácia, né? pH é o antigo F, tinha um som de F, então é P, de fósforo. O que o fósforo faz pela sua planta? Ajuda a florescer, né? Traz os nutrientes certinhos ali para que a planta possa ter florescimento muito bonito e também ajuda no enraizamento. Isso aí vocês não sabiam, né? Tanto é que os adubos enraizadores, eles têm um fósforo muito alto. E os adubos de floração têm um fósforo um pouco mais alto. Então, dependendo da quantidade de fósforo, vai servir para a floração e para o enraizamento. Ok. E no final nós temos o potássio, né? Que é o K, nitrogênio NPK. Agora, por que o potássio é K? Não sei. Também não. A orquídea não quer saber disso, não é verdade? Para que ele serve? Para deixar a planta mais forte, mais resistente a pragas, doenças. Então, ali, se for algum desavisado, algum fungo intrometido, ela vai ter mais força, ela vai ter a imunidade mais alta para poder combater e não deixar o fungo. O fungo pode até tentar, mas ele não vai conseguir tomar a sua planta. Ok. Então, ele deixa a planta mais forte, mais, como é que eu posso dizer para vocês? Mais durinha, mais firminha, entendeu? Porque assim, ó, mais o potássio, gente, e ele é responsável também o potássio, ele é responsável por levar os outros nutrientes também para a seiva da planta. Isso que eu estou falando para vocês é bem resumido para vocês entenderem um dos benefícios de cada nutriente. Porém, existem muitos outros e entre eles se ajudam. Às vezes você coloca um e falta o outro, esse um não consegue funcionar sem o outro, tá? Então, está sendo uma análise aqui bem tranquila para que vocês possam entender o tamanho, o absurdo da importância da nutrição da sua orquídea. E aí, a gente acabou aqui os macroprimários, que a gente acha onde, gente? Muito fácil, né? A maioria dos adubos tem um NPK. Desde que tem NPK, beleza. Eu recomendo que vocês usem sempre o de manutenção, ou então vocês vão intercalando manutenção, floração, crescimento, isso que vocês tiverem na mão de vocês. E aí, nós vamos para os macros secundários. Cálcio, enxofre e magnésio. Vocês já ouviram falar, né? Esse enxofre, vocês acabaram de ouvir falar que eu já tive meu trauma com ele. Hoje superado, então estou aqui para te ajudar. Colocar menos quantidade de enxofre, tá bom? Na sua adubação, mas coloque, não deixe de adubar. E adube sempre com enxofre no finalzinho da tarde. O enxofre não aplica no início da manhã, por experiência própria. Então vamos lá. Cálcio. Cálcio é importante para quê? Primeira coisa que vocês vão amar saber, tá? Protege a planta, deixa a planta mais forte contra ataque de cochonilha. Olha que maravilha. Já é uma bênção, né? Já é uma mão na roda aqui, meu Deus do céu. Só por isso você já pode aplicar o cálcio amanhã, se você não tiver uma tabela de adubação ainda. Ou seja, vai deixar ela mais forte contra ataques de cochonilhas, contra ataques de pulgão, contra ataques de insetos. A planta vai ficar bem mais forte, ok? Cálcio. Agora vamos para o enxofre. O enxofre, gente, o cálcio e o enxofre costumam estar juntos naqueles NPKs diluídos. Só que tem uma questão química muito importante, tá? O cálcio e o enxofre, eles na mesma composição, eles se anulam, eles não rolam juntos, entendeu? Um anula o outro pela composição química. Isso nos adubos inorgânicos, aqueles de diluir, ou do pozinho azul, ou do pozinho que seja a cor que você vai diluir na água. Por isso que a gente aplica o cálcio separado e o enxofre separado, mesmo que ele esteja dentro do seu adubo principal, que o que eu uso é o BG Orquídeas Flores no momento. Tem ali? Tem. Mas ele entra num atrito com o cálcio, com o enxofre ali na composição do inorgânico, que eles se anulam, não funcionam. Vocês entenderam, gente? Então é o seguinte, por isso que a gente aplica separado, simples assim. Quem usa adubo orgânico não tem esse problema, mas tem outros, vou chegar nos outros. Então você vai ter que pesar os prós e contras para você.
eu acho mais prático aplicar o cálcio separado do que usar adubo orgânico, porque adubo orgânico, para mim, traz muitas moscas, insetos, traz mais lesmas, caramujos, traz um monte de bichinho, que é matéria orgânica em decomposição. Mas você pode aplicar? Pode, com os devidos cuidados que eu vou falar para você. Mas vamos lá. Então, eu estava no cálcio. Passei do cálcio, agora fui para o enxofre. Enxofre também é muito essencial para sua planta ficar bem fortinha e evita os fungos, deixa a planta mais forte e resistente contra fungos e bactérias. Magnésio, cálcio, enxofre, magnésio. Magnésio também ajuda na condução dos nutrientes na planta. Ah, que lindo! Na planta. Tia Vanessa, especialista em cultivo de orquídea, falando planta na rede nacional, né, de televisão, no caso. Na planta, gente, todos eles vão se unindo, como que se montasse um quebra-cabeça, um ajuda o outro, aí mais longe, chegar na seiva, na pontinha da sua orquídea, tá lá linda e maravilhosa. Tá? E aí agora a gente vai para os micros, que são um montão, não tem como ficar falando individualmente cada benefício deles, até porque nem a NASA descobriu ainda, só sabem que eles juntos formam um time completo, né? E tem molibdênio, tem cloro, tem zinco, tem boro, tem blá blá blá, tem aqueles nomes complicados todos da tabela periódica. E onde a gente encontra esses micros? Ou naquele adubo de diluir, que a gente vai olhar a composição ali atrás, ver se tem nitrogênio, fósforo, potássio e os micronutrientes, ou tem uns próprios adubos pequenininhos, ou tem grande também, dependendo da sua coleção, que eles são só de micronutrientes. Então, você pode misturar junto na adubação. Esse é o único que eu misturo, tá? Que eu já misturei. Ultimamente, eu uso outro adubo, mas que eu já misturei e que pode misturar. Que é um adubo que só tem micro, e aí você mistura junto com o seu adubo principal, que tem o NPK. E aí faz aquela adubação maravilhosa de perfeita. Olha só que lindo, bem completinho. E aí você vai estar com a sua adubação completa, ok? E isso vai impedir o quê? Pensa aqui comigo. Vamos tentar trazer a memória aí, você no seu cantinho de orquídeas, você no seu orquidário. Você já deve ter tido uma planta atacada por cochonilha, né? Provavelmente ela estava uma planta fraca, com pseudobulbos enrugados, com folhas debilitadas, desidratadas. Repara bem que as plantas que você tem ataque de cochonilha geralmente são plantas sofridas. As plantas que estão em espetacular estado vegetativo raramente têm ataque de cochonilha. O máximo que você vê é uma ou outra que você tira na hora e depois não volta mais. Agora, aquela fraquinha, que você vai lá, faz todo o tratamento, tira na escovinha, limpa a cochonilha, limpa, troca o substrato e bota ela de novo no orquidário. Volta lá daqui 5 dias e me conta se ela não vai estar cheia de cochonilha de novo. Por quê? Porque a cochonilha, ela tá em todos os lugares, ela vem com vento, ela é bem levinha, essa danadinha, ela anda também por vários lugares, ela chega na sua orquídea. E ela encontra a orquídea fraca, que é tudo que ela precisa, porque a orquídea não tem como expulsá-la com seu sistema de proteção que está fraco. Às vezes tem uma planta do lado daquela que está infestada de cochonilha e que está super saudável, não pega cochonilha nem por nada nessa vida, porque está forte. E a outra, por mais que você aplique óleo de ninho, você lavou com água e sabão, você escovou, ela está toda hora, ela está sendo atacada porque ela está fraca. Então, a gente tem que cuidar do quê? De deixá-la fortalecida. Ela fortalecida, eu duvido que ela vai ficar sendo atacada por cochonilha o tempo inteiro. É assim que acontece com vocês? Quero saber. Conta para mim, porque meus comentários pararam aqui, agora eu estou atualizando, que passaram milhares, ó. Vocês estão aqui, ó, na conversa paralela, deixa eu ver o que vocês estão falando. Isabela tá boa para comentar hoje, hein? Que maravilha! Com a sua tabela de adubação, minhas orquídeas estão, em sua maioria, forte e saudável. Obrigada, tia Vanessa. Ai, de nada, gente. Estou aqui para isso mesmo. Ah, tô vendo que vocês estão conversando aqui no paralelo, que vocês estão querendo saber a tabela de adubação, né? Ah, vocês querem a tabela de adubação, não é verdade? Ok. Qual tem? A Cristina perguntou, qual tem micronutriente? Eu vou dar a dica para vocês, tá, gente? Não estou sendo patrocinada, mas como eu, sabe, quero ajudar vocês. De verdade, não quero esconder o ouro. Vocês já ouviram falar no Solen, ou Solen? S-O-L-E-M-U-N,
final, Solen. Esse é um deles que você pode misturar no adubo que você usa do NPK, que ele vai deixar bem completinho com os micronutrientes. Mas isso não livra você de ter que aplicar o cálcio e o enxofre separado, tá bom? Ó, pessoal falando que aprendeu com a minha tabela, precisa preparar uma tabela urgente. Top. O álcool 70 é muito bom para cochonilha, mas, Maria Cláudia, o que acontece? Se a planta estiver fraca, a gente elimina, acaba com a cochonilha, mas daí dá uma semana, duas, elas voltam, porque a cochonilha está no vento. Então, no orquidário, você vai ter ataque de cochonilha nas plantas fracas e nas fortes você não vai ter. Entendeu? E aí é muito importante, gente. É importante salientar. Quem faz o uso desses adubos que eu falei para vocês de diluição, né? Pode também, eu acho interessante que faça, que eu faço, a complementação com adubo de liberação lenta. E aí a escolha é sua se você usa inorgânico ou orgânico. Como inorgânicos a gente tem Osmocoat, Basacoat, Forticoat, tudo que termina com coat, que são aquelas bolinhas que geralmente tem nitrogênio, fósforo e potássio, que são liberados aos poucos conforme a gente vai regando a plantinha. Tá? Só que elas não entram em estado de decomposição, porque elas já estão, elas são como, não sei se vocês já experimentaram, já tomaram, já conheceram, mas existem alguns remédios hoje em dia que eles são de liberação lenta no nosso corpo. Por exemplo, um remédio para dor de cabeça, a gente toma, ele já vai ser digerido, já vai fazer o efeito. Mas tem remédios que a gente toma e que ele vai aos poucos liberando para o nosso corpo, durante ali 10 horas e tantas horas. Então, o Osmocoat, ele funciona assim, ele já está na forma que é para ser absorvido pela planta, ele não vai precisar entrar em decomposição, porém, ele vai sendo liberado aos poucos, bem devagarzinho. E a adubação foliar, que é aquela que você vai vir semanalmente fazendo, vai ser o toque final, que vai ajudar a sua planta, as duas se combinando, vai deixar a sua planta bem forte e bonita. Mas, Vanessa, eu quero usar o adubo orgânico. Você pode usar o adubo orgânico. Tem bocache, tem. Deixa eu ver, gente. Ó, tem torta de mamona com farinha de osso. Tem receitas caseiras. Mas é o que eu falo para vocês, né? Usem num porta-adubo, numa trouxinha. Usem fora do espaço da raiz do rizoma para evitar de queimar, tá? Lembrando que o adubo orgânico ele atrai mais insetos, moscas, lesma, caramujo e bichinhos, tá? Mosquitinhos. Então é interessante que você faça uso do óleo de nim e interessante que você faça uso do lesmicida também. Isso é bem bacana. Olha os diamantes subindo! Nossa, meu Deus do céu, essa live aqui tá milionária com esse tanto de diamante aí, meu Deus do céu. E aí, gente, é importante que vocês tenham uma tabela de adubação que vocês podem fazer. Não precisa copiar a tabela da Tia Vanessa, tá? Vocês podem fazer. E aí, como que vocês vão fazer? Exemplo. O que eu falei para vocês que é importante, que é essencial? Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, vocês vão escolher qual adubo que tem nitrogênio, fósforo e potássio da sua preferência. E aí, você vai escolher um dia da semana e vai aplicar esse adubo nesse dia da semana. Na outra semana, aí o que eu falei? Vocês vão precisar aplicar cálcio e enxofre, né? O cálcio vai uma vez ao mês e o enxofre vai uma vez ao mês. Então, a gente tem que fazer uma tabela que consiga conciliar esses dois uma vez ao mês. Então, a gente vai lá, coloca o seu adubo principal, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, aplica num dia. Se você quiser misturar com solém, pode misturar. Se o seu adubo for completo, não precisa misturar. Você aplica, vamos supor, no seu primeiro dia, semana de adubação. Exemplo, domingo. Finge que é domingo. Apliquei domingo. Aí, na outra semana, você vai aplicar ou cálcio ou enxofre, ok? Aí deu mais uma semana, você volta a aplicar o seu adubo principal, nitrogênio, fósforo e potássio. Na outra semana, você aduba com enxofre. Simples assim. E aí você vai intercalando, de forma que você consegue aplicar o cálcio uma vez ao mês, o enxofre uma vez ao mês, e entre o cálcio e o enxofre, você vai colocar ali o seu adubo principal. Então, você vai ter a sua orquídea nutrida de adubo principal, macronutriente primário,
macronutrientes secundários e micronutrientes. Sensacional. E tá pronta a sua tabela, gente. Tá pronta. Você pode fazer no calendário, você pode fazer na sua agenda do celular, você pode fazer numa agenda de papel, da sua preferência. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Ó, Maria Cláudia, ela está perguntando, Vanessa, você está usando micronutrientes separado numa semana ou mistura no BG? Eu não estou usando o micro no momento, porque o BG, para mim, ele está sendo bem completo. Mas eu gosto de intercalar os adubos. Quando acabar o BG, talvez eu vá usar um outro adubo, que se não tiver os micros, aí eu vou misturar com o Solene. No momento, estou aplicando BG Orquídeas Flores, que ele, para mim, está sendo bem completo. Então, se você tem o BG Orquídeas Flores, não precisa misturar com o Soleil, tá? É só para quem tem, de repente, aquele adubo Peters, que é o azulzinho, sabe? Aquele pozinho azul. Ele costuma ter só o NPK. Então, para você fazer uma adubação completa, você pode misturar o Soleil ali, que são os micronutrientes. Ok? Aí fica bem legal. Deixa eu ver aqui o pessoal do... Vamos lá, ó. Maria Tereza perguntou. NPK de 15 em 15? Ok, de 15 em 15. Você vai aplicar numa semana, aí na outra você vai dar o intervalo, cálcio ou enxofre da sua escolha, aí na outra você volta a aplicar o NPK. E aí na outra, se você aplicou o cálcio lá na frente, você vai aplicar o enxofre. Se você aplicou o enxofre lá na frente, você vai aplicar o cálcio. Mensal. Cálcio mensal, enxofre mensal. Eu só não recomendo aplicar cálcio numa semana, enxofre na outra e cálcio na outra, não, gente. O principal é o NPK. Então, ele que tem que ficar intercalando. Você vai colocar outros entre as adubações deles, por exemplo, entendeu? NPK de 15 em 15, no meio dela ali você vai colocar o cálcio ou o enxofre e ir, né, alternando. Exatamente, foi o que a Fernanda falou. Seria muito mais prático, mas um choca com o outro, que no caso é o cálcio e o enxofre, e acaba inibindo a finalidade. Exatamente. Então, adubo completo aplicado quinzenalmente dá resultado. Não tem como a gente aplicar um adubo completo, porque foi que nem eu falei, né? É o Antônio, né, Antônio? E por quê que não tem como? Porque o adubo foliar que a gente passa aí a cada 7 dias, ele se anula, o enxofre e o cálcio, eles se anulam quimicamente. Então, tem que aplicar separado, não tem jeito. O máximo que você pode fazer, que vai adubar de forma mais completa, é usar o NPK com o micronutriente junto. Mas, de qualquer forma, você vai ter que aplicar o cálcio separado e o enxofre separado. Até vir uma modernidade aí mostrar para gente que eles não vão se anular mais. Se a crop não é adubo, tá? Cris, se a crop é um enraizador, é um hormônio, e aí o que acontece? Você vai usar o Ceacrop somente quando a planta estiver precisando de um help, de uma ajuda. É como se quando a gente tomasse o remédio quando está doente. Então, quando a gente aplica o Ceacrop, eu aplico o Ceacrop no sentido... Jenny, depois você assiste novamente, anota, faz as suas anotações, tá? Porque é bem simples. Talvez você tenha ficado assim, um pouco, né? Porque é muita informação, mas depois que você põe no papel, fica bem simples, tá? O pessoal aqui pratica bastante, principalmente seguidores, estão assim com a tabela já decoradinha, bem legal. Você precisa fazer, né, no início, escrever para você não se perder. Que nem eu me perdi agora no que eu estava falando, né? No caso. O que eu estava falando? Deixa eu ver. Papapá. Deixa eu ver. Eu estava falando com o Antônio? Deixa eu ver se eu estava respondendo o Antônio. Pronto. Aí eu falei que teria que aplicar o cálcio e o enxofre separado. Eu ia falar outra coisa e me perdi, tá vendo? Vamos ver se eu lembro aqui agora, né? Sempre anota. Assista novamente, papel, caneta na mão, que é a dica da tia Vanessa. Ah, o Ceacrop. Isso, Denise, Ceacrop. O Ceacrop, ele não é um adubo, ele é um hormônio, então ele deve ser usado como? Quando a orquídea que você tem em casa está com problema de enraizamento, apodreceu raiz, você quer recuperar, aí você vai aplicar o enraizador. Quando você compra orquídea e aí ela vem da internet é ótimo, né? Você compra pela internet e ela chega na sua casa.
bem sequinha, você vai colocá-la de molho na água com um pouco de Ceacrop para estimular o enraizamento, já que ela vai chegar com as raízes bem debilitadinhas, sequinhas. Quando você compra orquídeas também pela internet que vem de outros lugares, na fase de adaptação você pode usar o Ceacrop nos 2 primeiros meses, aí você consegue intercalar o Ceacrop também. Ou seja, se você começar a utilizar muito o Ceacrop, ele vai sim dar resultado. Só que ele começa a inibir a própria planta de produzir os seus próprios hormônios, de tanto hormônio que você está dando para ela, ela vai achar que não preciso fazer o meu hormônio, vou gastar energia produzindo meu hormônio, sendo que eu estou tendo aqui de graça. Aí, no momento que você para de aplicar, sua planta já acostumou a não produzir hormônio, aí ela simplesmente começa a dar para trás. Ela para mesmo de produzir raiz, ela definha, e você pode acabar perdendo sua planta. Bem assim que acontece. Ok? Adubação lenta vai no chuveiro. No chuveiro que você quer dizer deve ser na mangueira, é isso? Então, se você colocar, Andresa, se você colocar num porta-adubo, se você colocar numa trouxinha, você consegue proteger mais tempo o adubo ali na sua planta. Agora, se você usa um substrato bem drenado, bem aerado e coloca ali em cima e já logo rega de mangueira, rapidinho ele vai embora, tá? Então, vou aproveitar que a Sila deu uma ideia aqui, vamos falar sobre o óleo de NIM para ficar intercalando, porque, né, o assunto hoje a gente está falando aqui de pragas e doenças, eu acredito que caiba, assim, a gente falar rapidamente sobre o óleo de NIM. O óleo de NIM, gente, é para poder evitar também, né, um repelente natural, é um óleo natural, evita, né, de chegar ali os insetos, as moscas, aqueles fungos gnats e tudo mais que vem para poder mordiscar sua planta e fazer buraquinho nela para entrar fungo e bactéria. Então você aplica de 15 em 15. Aí você vai botar a mão na cabeça e vai falar: Meu Deus, eu vou enlouquecer, porque de 15 em 15 não é igual está aqui marcado no YouTube. De 15 em 15 no Face. Não é o NPK? É. E o óleo de ninho é de 15 em 15. Então, mas como assim? Se no outro 15 eu vou ter que aplicar o cálcio ou enxofre. Eu tenho uma boa notícia para você. É entre as adubações, entre as adubações. Então, ele não entra no dia da adubação. Nem fede, né? Imagina, você passa o óleo de ninho, no dia seguinte tá aquela caatinga gostosa, mas pelo menos você tá com a consciência tranquila que sua planta tá bem protegida, mas ele tem um fedorzinho. O Ceacrop também fede um cadinho, viu? Mas vamos lá. Então, por exemplo, como eu uso o óleo de ninho? Se você vai aplicar o adubo no domingo, né? A gente usa sempre como exemplo domingo. Aí você vai aplicar o adubo domingo, depois no outro domingo. O óleo de ninho você vai aplicar no meio da semana. Ele não entra no lugar da adubação. Você vai aplicar no meio da semana, beleza? E aí, depois de 15 dias, você aplica de novo. Sempre entre uma adubação e outra, assim, bem no meio entre uma adubação e outra. Porque não atrapalha a adubação, não entra no lugar, não toma o lugar da adubação, certo? E sempre aplicar no finalzinho da tarde o óleo de ninho, porque ele tem reação com a luz solar, pode queimar sua planta, então aplique no finalzinho da tarde para a noite e vai ficar tudo maravilhoso. Dúvida, gente? Daniela perguntou: passa o óleo de ninho após a rega? Sim, se as orquídeas estiverem secas, você aproveita a rega e depois já passa o óleo de ninho. Eu gosto mais porque ele fica mais suave. Né? Para quem tem medo de queimar a plantinha, ele fica mais suave. E sempre aplicar na dose recomendada. O óleo de ninho você aplica na planta toda, você aplica na folha, frente e verso, deixa cair um pouco no substrato também. Ok? Ó, Maria Cláudia perguntou: Mega, Ultra, Osmocote, Basacote, qual o melhor? O melhor é aquele que você vai escolher para você. Não tem o melhor. São marcas diferentes, que na verdade algumas marcas empacotam outras marcas, né? Então, assim, não tem o melhor. Tem o melhor que você tem nas suas mãos. E eu recomendo que seja sempre na mesma proporção. Por exemplo, 14, 14, 14, 10, 10, 10, 20, 20, 20, o Osmocote. Que significa que ele tem. Eu não falei isso para vocês, né? Vou acabar falando isso aqui para vocês, que eu acho importante. É importante que eles tenham o adubo de liberação lenta, tá? O Osmocote, se você for usar,
Usa sempre com a proporção igual, porque se ele é 20, 20, 20, significa que ele tem 20% de nitrogênio, 20% de fósforo, 20% de potássio. Se é 14, 14, 14, é a mesma coisa, só que é 14% de nitrogênio, 14 de fósforo, 14 de potássio. Se você usar um 14, 45, 8, vamos pôr, 14% de nitrogênio, 45 de fósforo e 8 de potássio. Não tem sentido para um adubo de manutenção, que vai ficar ali 3 meses. Então, esse para adubo de manutenção, 3 meses para sua planta em geral, eu recomendo usar sempre a mesma proporção. 10, 10, 10, 20, 20, 20, 14, 14, 14, que seja igual, tá? E aí, esses outros adubos que a gente vai usar, você pode fazer, pode intercalar, floração, crescimento, enraizamento, coisa e tal. Entendido, gente? Mais que isso, eu acho que só se eu passasse a minha tabela para vocês, né? Quem sabe eu passo a minha tabela para vocês. Lembrando vocês que no final do mês, dia 26 ao dia 29, teremos um evento 100% online e 100% gratuito, que vai ser a Semana da Orquídea Perfeita. Eu espero que vocês não percam de coração. Vai ser gratuito, vai ser online. O link está na minha bio aqui do Instagram e deve estar também na descrição do vídeo do YouTube e do Facebook, creio eu. Caso não estejam, gente, dê uma corridinha no Instagram, que vai estar na bio do Instagram. Outra coisa bem legal, para quem ainda não conhece meu Instagram, aqui no Insta, eu estou em todas as redes, né? Eu estou falando, olhando para o YouTube, mas eu também estou no Insta. No Insta, a gente faz consultoria exclusiva individual gratuita todos os dias, tá? Então, se você quer concorrer, quer mostrar suas plantas, tem dúvidas, quer tirar suas dúvidas, corre para o Insta, se inscreve e ative as notificações também, porque todos os dias, às 13h07, eu chamo uma pessoa ao vivo comigo, faço uma consultoria, eu pego a planta dela toda, eu quero ver a planta de cabeça para baixo. Já teve gente que já desplantou, já replantou na minha frente, já cortou bulbo, já mudou de lugar. Eu vejo a coisa acontecer, tá bem assim, ao vivo, é bem interessante, são todos os dias. Então, convido vocês que façam parte, né, para vocês também poderem ter a chance de participar aí dessa Zoom no Orquídea. Gente, é tanto nome de programa que eu tô tanto programa. Zoom na sua orquídea. É maravilhoso, é muito top. E quem está aqui de passagem no YouTube ou no Face e ainda não está inscrito, se inscreva, ative os sininhos das notificações, compartilhe com seus amigos. É aquela coisa de sempre, né, que a gente faz, que a gente pede. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui hoje. Amanhã nós teremos uma live às 10h30 com um dominante homem, porque nós tivemos 2 lives com dominante mulher. Pessoal do YouTube que ainda não está acompanhando, a gente está entrevistando aí praticamente todos os dias alunos do nosso método Domine e os resultados, né, do cultivo que tem sido o método para essas pessoas. E falamos com a Sila, hoje falamos com a Clarinha, amanhã nós vamos ter um convidado especial, para vocês não falarem que eu só chamo mulher, vou chamar um rapaz, né? Então, amanhã, 10h30, quem quiser acompanhar o que o método pode fazer pelo seu cultivo, estejam aqui comigo, que vai ser bem bacana, ok? Então é isso, agradeço muito a presença de vocês. Ah, lembrando que vocês pensam que vocês vão escapar de mim? Não. Saindo dessa live, eu vou pedir para que vocês vão lá no último post, comentem o que vocês aprenderam, o que foi mais legal, o que foi mais interessante dessa live. Por quê, Tia Vanessa? Porque para mim é importante saber o que você acha importante, porque eu quero trazer para você o que você acha importante. O que eu acho importante, eu estudo e fico com isso para mim, aplico nas minhas plantas, e às vezes para você não é. Então, eu quero saber o que é importante para você, o que você gosta de saber, o que você quer aprender, para eu trazer isso aqui para você. Beleza? Combinado, gente? Vamos lá no último post e comentem o que vocês acharam, deixem seu like, compartilhem e vamos estar sempre juntos aqui na medida do possível. Beleza? Então, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa, um restinho de noite abençoado e até amanhã para todos vocês. Ok? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E obrigada, eu tô com o dedão aqui na tela. Obrigada pela participação. Tchau, tchau, gente.